Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do Professor Contábil. Meu nome é Marcelo e o assunto de hoje é como calcular a margem de lucro, tá certo? Parece ser um assunto simples, né? Na verdade envolve alguns cálculos e aí por falta de conhecimento, algumas empresas acabam calculando de forma errada, né? E aí com as operações de compra, venda, pagamento, recebimento, acabam não percebendo, né, que estão errando nesse ponto tão importante da gestão financeira. Tá joia? Então fica comigo até o final deste vídeo, vou fazer ele em duas partes, tá joia? Então garanto para você que até o final da segunda parte desse vídeo você já vai estar aí, craque, dominando esses conceitos básicos de formação de preço de venda e, por consequência, a margem de lucro, tá certo? Então vamos lá, começar aqui falando de um conceito muito importante, tá? Que antes da gente calcular qualquer preço de venda, antes da gente encontrar qualquer margem de lucro, nós precisamos ter muito claro um assunto que eu falei no outro vídeo, chamado orçamento empresarial. Tá certo? Se você não assistiu ainda, clica aqui nesse card que eu vou deixar agora e no link da descrição desse vídeo também tem um vídeo que vai te explicar um pouco mais sobre orçamento empresarial, tá ok? Eu vou aqui dar um exemplo básico, tá certo? De um orçamento dos últimos 3 meses aqui do nosso exemplo, aonde as despesas fixas, né? O que são despesas fixas? Independente do seu volume de vendas, você sempre vai incorrer naquelas despesas. Por exemplo, aluguel, energia elétrica, né? Serviços mensais contratados, enfim. Se você vender 10 milhões, vender 5 milhões ou 1 milhão, R$1, R$1.000, essas despesas não vão variar, tá certo? Então elas compõem uma parte do orçamento empresarial, tá certo? Então, vamos considerar aqui num período dos últimos 3 meses, né? Então vamos pegar abril, maio e junho. Suponhamos aqui que nós tenhamos despesas mensais na ordem de R$3.000, 3.000 e 3.000 por mês, tá? Dessa nossa empresa exemplo. E aí, em contrapartida, nossas vendas também compõem o orçamento, né? As nossas vendas, as nossas receitas, né? Somaram aí, nesses últimos 3 meses, o valor de R$15.000 por mês. Então, vamos lá. 15 e 15 mil. Tá joia? Então, o que eu quero nesse primeiro momento que você entenda? Um dos itens que compõem a formação do preço de venda e, por consequência, a determinação da margem de lucro é justamente o percentual de despesas fixas em relação ao faturamento. Então, se aqui no final desses 3 meses eu tenho 9 mil de despesas fixas e 45 mil de receitas, então eu faço aqui uma proporção e vou encontrar aqui, nos últimos 3 meses, a minha despesa fixa correspondeu a 20% das vendas, tá certo? Então guarda esse percentual aqui, que ele vai ser super importante na formação do preço de venda, tá certo? Então os próximos itens nós vamos começar agora a falar em outros percentuais que compõem o preço de venda, que devem compor o preço de venda, tá certo? O primeiro deles é o frete. Bom, se o teu negócio, né, se for um e-commerce, se for aí uma loja que vende e faz a própria entrega, então veja só, toda venda tem que contemplar um percentual de despesa de frete, tá certo? Então vou dar um exemplo básico aqui. Se o produto vai ser vendido por R$100 e a cada venda você gasta R$10 para entregar, então o seu percentual de frete vai ser 10%. É tudo aquilo que você paga a cada venda que você realiza, tá certo? Então encontramos esse percentual de 10% de frete. Um outro caso aqui muito utilizado na formação de preço de venda é o comissionamento de vendas, né? Você tem lá vendedores que quanto mais performance deles, mais comissão você paga, certo?
Então, no nosso exemplo aqui, vamos utilizar 5%, tá joia? Então, outro item que precisa ser considerado na formação do preço de venda é o custo financeiro. Esse aqui é primordial, tá? Tem muitas empresas que não trabalham com esse percentual e acabam não entendendo essa dinâmica. Eu vou explicar para você agora. Essa dinâmica de cobrar juros no preço é o seguinte: quando você realiza vendas a prazo, pressupõe que você está emprestando dinheiro para o seu cliente. E até que esse dinheiro retorne, às vezes retorne em 5 meses, 4 meses, você precisa cobrar isso no preço, porque, por outro lado, esse capital ainda não retornou e pressupõe que você está usando de outras fontes, e até mesmo, às vezes, fontes bancárias. Então, nós precisamos estabelecer um percentual, né, que também ocorre nas vendas no cartão de crédito. Você tem uma despesa financeira para receber essas parcelas de venda a prazo. Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, né, que é muito comum também utilizar, nós vamos colocar aqui em 5%, tá? Então, continuando aqui nos percentuais que nós temos que definir, né, talvez até um dos mais importantes, é a carga tributária sobre o preço de venda. Então, vamos lá. Qualquer regime de tributação vai ter um percentual sobre as vendas, né? Você vai pegando aqui uma informação histórica, quanto você tem pago sobre todo o seu faturamento, né? Então, uma proporção aqui nesse exemplo, vamos utilizar 10%, tá bem? E aí, por último, e mais importante, é claro, vou até trocar a cor aqui, se você não cobrar lucro na formação do seu preço, como você vai ter esse lucro de volta na hora que você terminar de receber a sua venda? Então, aqui nesse exemplo, vamos atribuir uma margem de lucro de 15%, tá? Então, finalizando aqui a primeira parte, nós temos que agora verificar qual o percentual que eu vou utilizar nessa soma, né, onde eu vou agregar na segunda etapa do cálculo. Então, vamos lá. 20%, né, mais 15%, 35%. 10%, 45%, mais 5%, 50%, mais 60%, né? 10%, e mais 5%, 65%. Então guarde bem esse número, 65%, que é o número que a gente vai utilizar na parte 2 do vídeo, tá certo? Então esses percentuais, eles compõem a formação do preço, tá? Não pode negligenciar essa etapa de formação, tá joia? Lembrando que para isso você vai precisar do orçamento empresarial que eu expliquei no outro vídeo. Corre lá, confere, tá certo? Assiste, me manda comentários que eu vou ter o maior prazer de responder, tá joia?